Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Nicolas vos fala, sejam todos bem-vindos ao Matemática Hoje, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula do canal. Na aula de hoje, nós estaremos iniciando uma série sobre conjuntos numéricos, um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito importante, geralmente trabalhado aí no primeiro ano do ensino médio. Então, enquanto roda a vinheta, eu já quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Está vindo por aí conteúdos bem legais, conteúdos bem interessantes para vocês. Então vamos lá! Então vamos lá. Definição. O conjunto nada mais é do que uma coleção ou agrupamento de elementos que possuem, ou talvez não, características comuns. Por exemplo, quando nós organizamos o nosso guarda-roupa e separamos as peças de acordo com a ocasião, nós estamos agrupando elementos de acordo com suas características comuns. Quando nós separamos o nosso material escolar de acordo com o nosso horário de aula do dia, nós estamos agrupando elementos de acordo com as suas características comuns. Na biologia, por exemplo, nós aprendemos a classificar os seres vivos. A classificação dos seres vivos, de acordo com as suas características comuns, nada mais é do que agrupar elementos de acordo com as suas características comuns. Isso é muito óbvio, é muito tranquilo. Na matemática, não é diferente. Nós costumamos também agrupar os números de acordo com as suas características comuns, tá legal? Só que na matemática, existem algumas formas peculiares de representar os conjuntos. A formalidade da matemática, vocês já conhecem muito bem. Nós iremos aprender aqui 3 formas de representar os conjuntos numéricos, tá legal? E a primeira forma de representar os conjuntos numéricos que nós vamos aprender é a enumeração ou listagem. Vocês não precisam se preocupar com a nomenclatura, tá legal? Se preocupem em como representar os conjuntos, beleza? Nesta forma, nós nomeamos o conjunto, então nós damos um nome ao conjunto e geralmente nós usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto para isso, tá legal? Depois, atribuímos a este conjunto os seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, o conjunto dos estados S, que formam a região sul do Brasil, contém os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O conjunto numérico A contém os elementos 1, 2 e 3. Beleza? A segunda forma de representação dos conjuntos é a lei de formação ou linguagem simbólica. Nesta forma, nós simplesmente escrevemos qual característica matemática os elementos X do conjunto têm em comum. Então, X, neste caso, vai representar todos os elementos pertencentes ao conjunto. Veja o exemplo. O conjunto A é igual a todos os elementos X que pertencem ao conjunto A. Tal que essa barrinha, pessoal, essa barrinha em pé, significa tal que 1 seja menor ou igual a X, que é menor ou igual a 3. Nós estamos dizendo com esta representação que os elementos X do conjunto A estão entre os números 1 e 3, incluindo o 1 e o 3. Lembre-se do menor ou igual. O 1 e o 3 estão inclusos no conjunto, beleza?
Muito fácil, né, galera? A terceira e última forma de representação dos conjuntos que nós vamos aprender é o diagrama de Venn. O seu uso é muito recorrente, até mesmo em outras áreas do conhecimento. O seu visual é bastante interativo, bastante fácil de ser entendido. Nesta forma, nós simplesmente colocamos os elementos pertencentes ao conjunto, representados por um ponto, um pequeno triângulo, uma pequena estrelinha, dentro de uma curva fechada. Pode ser um círculo ou uma elipse. E não podemos nos esquecer, pessoal, de do lado de fora nomear o conjunto, tá legal? Muito tranquilo, né, galera? Então vamos lá. Conjunto unitário. Como o próprio nome sugere, conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto B contém o elemento zero, apenas o elemento zero. Tá legal? Bem fácil, né? Já o conjunto vazio, como também o próprio nome já sugere, é um conjunto vazio, ou seja, um conjunto que não possui nem um elemento, tá legal? Mas cuidado, hein? O conjunto vazio é um conjunto diferente de um conjunto que contém apenas o elemento zero. O zero, apesar de ser o zero, é um elemento, ele tem o seu valor, tá certo? O conjunto vazio é representado destas duas formas, beleza? Fácil, né? Relação de pertinência. Galera, a relação de pertinência é uma relação que se dá entre elementos e conjuntos. Com ela, nós dizemos se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto, tá legal? A relação de pertinência é expressa por este símbolo, que parece muito uma letra E, né? Por exemplo, o elemento 1 pertence ao conjunto A. Já a relação de não pertinência é expressa por este mesmo símbolo com um traço em diagonal. Por exemplo, o elemento 4 não pertence ao conjunto A, tá certo? Pessoas, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Aí na descrição, nós deixamos disponível para vocês este mapa mental que nós construímos nessa aula, tá legal? Usem ele para os vossos estudos. Fiquem com Deus, não se esqueçam dele e até o nosso próximo episódio da nossa série sobre conjuntos numéricos. Até mais!